Bom dia, pessoal. Então, como nós vimos, né, na nossa aula anterior, na nossa aula presencial, eu representei junto com vocês uma escada do tipo reta. Então, agora a gente vai fazer a representação da escada tipo L, ok? Então, aqui eu tenho um modelo de planta baixa, tá? Ela não tá finalizada ainda, tá sem porta, mas já dá pra gente ter uma ideia da localização da nossa escada, ok? Então, essa área aqui eu deixei ela reservada, né? Tanto no térreo quanto lá no pavimento superior, eu deixei essa área reservada para a nossa escada. Então, vamos começar o desenvolvimento dela no nosso andar térreo. Lembrando que a parte de cálculo ela já foi toda feita, né, na aula passada. Inclusive, eu deixei os slides lá no sistema para vocês acessarem e fazerem a revisão dos cálculos de vocês, ok? Então, de acordo com o meu cálculo, a minha escada ela vai ser formada por 16 pisos e a largura desse piso de 30 centímetros. Então, eu vou começar o desenho da minha escada e vocês vão acompanhar junto comigo, ok? Então, inicialmente, eu vou fazer ela a partir desse cantinho aqui dessa parede, ok? Vamos ver aqui até onde que a nossa escada vai chegar. Então, eu vou mudar a layer aqui, vou colocar a layer vista 2, amarelinha, e vou começar o desenho da minha escada. Então, a minha escada, ela vai ter uma largura de 1,20 m. E vou puxar essa linha pra cá. Deixa eu só colocar o orto ligado. Então, a partir disso, o que eu vou fazer? São 16 degraus, então eu vou dividir no meio. Eu vou colocar 8 degraus nessa posição e depois mais 8 degraus nessa outra posição, que é virando a 45 graus. Eu vou pegar a ferramenta Offset, ou vou digitar O, Enter, vou colocar ponto 3 e vou começar a desenhar os meus degraus. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que acontece? Nós precisamos aqui de um patamar, porque a nossa escada ela vai ter uma virada, então eu vou alterar esse sentido de subida. E a NBR 9050, ela me diz que toda vez que eu tiver mudança de direção da minha escada, eu preciso colocar um patamar. E aí, o que é o nosso patamar? Nada mais é que um degrau alongado. Então, o meu degrau ele tem 30 centímetros. Para ele se transformar num patamar, eu vou estender ele até a medida de 1,20 m. Então, antes de fazer isso, vamos numerar aqui os nossos degraus, só para a gente se localizar melhor. Então, para numerar o degrau, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa letra aqui, que eu já tenho aqui no meu ambiente. Vou clicar 2 vezes para abrir a caixa de edição. E aí, eu vou colocar ela aqui, ela tá com 0,12, eu vou colocar 0,08. Vai ficar um pouquinho menor. Vou escrever 1, vou diminuir um pouco aqui a caixinha para não ficar muito grande. E eu já tenho o primeiro número da minha escada. Então, eu posso colocar esse número aqui, por exemplo. E agora, eu vou copiar ele para os outros, para eu numerar todinha a nossa escada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 8. Então, a gente tinha combinado, né, que o nosso 8º andar, ele iria virar o nosso patamar. Então, aqui eu não preciso dessa marcação, que ela vai ser maior, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar esse aqui, porque o 8º é meu patamar, e ao invés de ser 30, ele vai virar 1,20 m. Então, dessa forma, eu vou pegar aqui a minha ferramenta Offset novamente. Então, eu posso pegar aqui em cima ou posso digitar o atalho. Vou colocar aqui 1,20 m e vou estender. Então, eu vi que teve essa sobra aqui. Se eu quiser deixar dessa forma, não tem problema. Eu posso deixar esse patamar um pouquinho maior. Se eu quiser que fique exatamente 1,20 m, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui todo o meu desenho e afastar ele um pouquinho mais pra cá.
porque assim vai ficar certinho 1,20 m. Então, eu vou fazer isso, vou cortar essa pontinha que sobrou, vou tirar essa linha daqui, eu não preciso dela, porque na hierarquia do traço, a linha da parede vai ser mais espessa do que a minha linha da escada, que é uma linha amarela. Então, por isso eu apago, já que as duas se encontraram. Então, eu apago aquela que vai ser uma linha mais estreita, né? Então, a cor amarela, a pena amarela, ela vai ser mais fina do que a pena azul. Então, por isso, quando tem sobreposição, eu apago a pena mais fina, ok? Então, agora eu vou fazer a virada da minha escada. Eu posso pegar o offset e fazer uma linha a partir dessa parede de 1,20 m, ou eu posso esticar essa aqui. Eu vou fazer com o offset, então aqui já tá a marcação de 1,20 m, eu aperto o Enter, venho e coloco aqui. Então, ela ficou comprida até lá o final, não preciso, né? Vou reduzir para não ter sobreposição de linha, e ela ficou azul, eu preciso que ela fique amarela. Então, eu vou pegar o comando MA, Enter, vou copiar essa aqui e passar a propriedade para essa outra. Então, agora, eu preciso de terminar os meus degraus, certo? Então, eu vou pegar o offset de novo, digitar ponto 3 e vou fazer mais um degrau. Vou cortar aqui para não levar essa linha comprida até o final da escada. E vou começar a construir o restante dos meus pisos, ok? Então, agora nós teremos mais 8 pisos. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos numerar. Nove, prontinho. Então, aqui a minha escada tá finalizada, mas o que que acontece? Aqui no térreo, o último andar, a representação, né, do final desse último andar, ele deu dentro da minha parede. Então, como a minha parede, ela vai ter uma textura, eu não preciso colocar essa linha aqui dentro, porque ela não vai aparecer. Então, aqui no térreo, eu apago ela. Agora, digamos que essa linha do último degrau tivesse dado um pouquinho mais para cima, por exemplo, aqui, dentro desse ambiente. Se tivesse dado aqui, aí eu representaria ela, ok? Então, eu pegaria esse limite da minha escada, estenderia até aqui e representaria essa linha aqui dentro desse outro ambiente, ok? Mas, como deu dentro da minha alvenaria, então eu vou apagar. E agora a gente vai pensar naquela parte da planta baixa, né? Então, parte dessa escada, ela vai estar representada em linha cheia, porque eu consigo enxergar essa escada na minha planta baixa. E vamos lembrar como é que funciona uma planta baixa, né? Então, uma planta baixa, ela nada mais é que um corte da nossa edificação na horizontal. E quando eu faço esse meu corte, seja da planta baixa no térreo, ou seja uma planta baixa do nível superior, ele vai nascer da medida de 1,5 m a partir do meu piso. Então, eu puxo ali uma trena, vamos imaginar, eu puxando uma trena na parede, marcando 1,5 m. Marquei 1,5 m, eu vou pegar uma faca e passar na minha edificação. Então, toda aquela parte que ficou depois de 1,5 m, eu vou tirar essa parte e vou enxergar a minha edificação ali cortada. Então, vamos imaginar que essa faca também passou pela minha escada e também tirou um pedaço dela. Então, o que eu vou enxergar em linha cheia da minha escada na planta baixa é aquilo que ficou de 1,5 m, 1,5 m para baixo. Aquilo que saiu de 1,5 m
ela ainda vai existir essa escada, mas a representação vai ser por linha tracejada, porque ela não está ali na minha planta baixa, mas ela existe. Então, como é que eu vou saber quais são os degraus que eu vou deixar em linha cheia e quais são os degraus que eu vou deixar em linha tracejada? Para saber isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu cálculo e vou olhar qual que foi a altura do meu espelho. Então, no meu caso, eu vou dar uma olhada aqui no meu cálculo para ver quanto é que ficou. O meu espelho ficou com a altura de 17,06 centímetros. Então, qual a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,5 m e vou dividir por 17,06. Para facilitar o meu cálculo, eu vou colocar todo mundo na mesma unidade de medida. Então, vamos trabalhar com centímetro, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a conta aqui junto com vocês. Vamos pegar 150 centímetros, que é 1,5 m, né? E vou dividir por 17,06. Deu 8,79. O que essa medida significa? Significa que o meu corte, né, da minha planta baixa, ele passou depois do 8º andar, então ele chegou até 8,7 andar não, espelho, chegou até 8,79, mas ele não alcançou o 9º espelho. Então o meu 9º espelho ficou lá pra cima. Ele saiu quando eu cortei a minha edificação para fazer a planta baixa. Então significa que eu não vou enxergar o 9º espelho. Ou seja, o meu 9º espelho vai estar representado tracejado, toda a parte da minha escada. Não só o meu espelho, mas toda a parte da minha escada que ficou ali junto com o meu 9º espelho vai estar tracejado. Todas as delimitações da minha escada, o meu corrimão, o meu guarda-corpo, tudo isso vai estar representado com traço tracejado, ok? Então, vamos lá agora marcar isso aqui na nossa vista superior da nossa escada. Então, aqui nós numeramos os pisos, né, do nosso degrau, numeração do piso. Se a gente for pensar no espelho, o espelho tá aqui, né? O espelho é o primeiro lance que a gente tem, aquela primeira medida vertical que o nosso pé sobe, né? Que o nosso pé vence, é o nosso espelho. Então, o primeiro espelho tá aqui, o segundo espelho, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o 8º e aqui o 9º espelho. Então, esse 9º espelho vai ser tracejado. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou diminuir essa linha para não misturar os traços. Vou fazer outra linha aqui, porque essa vai ser uma linha cheia, ok? E agora eu vou pegar toda essa galera aqui e vou colocar na layer arquilinha projeção. Então, vai mudar a cor. Não só a cor, como a propriedade da nossa linha. E como é que a gente vai saber se ela tá tracejada ou não, se aqui ela tá aparecendo toda cheia? Eu seleciono a linha e eu olho aqui nessas propriedades da minha layer. Tá vendo que aqui ela tá tracejada? Então, isso mostra pra mim que realmente ela tá tracejada. Vou pegar aqui uma amarelinha. Ela tá contínua. Então, essa layer é contínua. Qual que é a diferença se aqui elas aparecem da mesma forma, só a cor que é diferente? A diferença, pessoal, é a escala. Então, para ela aparecer tracejada, eu tenho que alterar a minha escala. Mas, vocês se lembram daquele arquivo template atualizado que eu passei para vocês? Lá tem as escalas corretas, de acordo com a escala do nosso desenho lá no layout, que é aquela parte, né, aquela aba que tem aqui embaixo, que a gente configura o nosso PDF. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão lá no nosso template atualizado e procurem a linha tracejada na escala 1:50. Então, selecionem ela, deem Ctrl C, Ctrl V agora. Vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar a linha aqui, pode colocar em qualquer lugar. Agora, a gente vai copiar a propriedade dessa linha para cá, através do comando MA. Então, copiei aqui, passo aqui para todo mundo
E agora eu sei que ela vai estar na escala correta. A escala não vai aparecer aqui, porque aqui nós estamos desenhando sem escala. Ela vai aparecer lá na minha prancha quando eu configurar a escala do meu PDF, ok? Então agora eu preciso que vocês acreditem que realmente ela está tracejada. Mas para comprovar é só selecionar a linha e olhar aqui nas propriedades. Ela já aparece tracejada, ok? Então vamos dar continuidade no desenho da nossa escada. Então aqui tá todo mundo tracejado. O que mais que eu preciso representar? Eu preciso representar o sentido da subida da minha escada, né? Para eu indicar para a pessoa que está lendo o meu projeto que a minha escada vai começar por aqui e finalizar aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui, de novo, no meu template atualizado, eu tenho aqui o percurso da escada e da rampa. Então, eu já tenho essa setinha aqui. Vou pegar a setinha da escala 1 para 50 e vou levar para cá. Então, aqui eu tenho a minha setinha. Antes de colocar ela no lugar correto, eu vou fazer a marcação da minha linha, ok? Então, aqui eu vou desenhar uma linha bem no meio. Posso puxar ela aqui até o final. Vou pegar aqui o outro meio e também vou desenhar. Vou encostar as duas aqui, só para ficar mais fácil na hora de eu colocar essa linha aqui. Então, agora eu pego ela, vou girar com o comando RO. Vou ligar o meu Word para ela ficar alinhada. Então, vou pegar aqui. Pode pegar com a bolinha. Então, vou procurar o centro da minha bolinha. É só eu colocar o meu cursor aqui na borda da circunferência que vai aparecer o centro, tá vendo? Essa cruzinha. Então, venho aqui na cruzinha e coloco aqui, no centro do encontro dessas duas linhas. E agora, esse meu chapeuzinho, ele vai ir lá em cima, porque termina aqui, né? Então, eu vou subir o chapeuzinho pra cá e vou pegar só a linha vermelha. Cadê a linha vermelha? Aqui, achei ela. Então, puxo ela pra cá, faço uma cópia dela. Ou posso até, ao invés de fazer uma cópia, posso apagar aqui. Vou apagar essa aqui, vou copiar a propriedade dessa vermelha, MA Enter, vou passar para amarela. E o chapeuzinho é só eu dar um rotate de novo para voltar ele ali para o lugar. E coloco ele aqui no finalzinho. Então, esse é o sentido de subida da minha escada, ok? Agora, o que mais que eu preciso? Bom, eu preciso desenhar aqui um guarda-corpo. Porque a minha escada, ela tá protegida desse lado aqui pela parede, mas esse outro lado, o meu cliente, né, a pessoa que vai morar aqui nessa casa, que vai frequentar essa casa, ela pode cair aqui desse lado. Então, por isso, eu preciso fazer um guarda-corpo desse lado da minha escada. E aí, eu vou passar pra vocês uma medida genérica, ok? Então, se essa planta fosse, se esse desenho fosse um desenho executivo, nós iríamos precisar de muitos detalhes desse guarda-corpo. Mas, como não é, eu vou passar uma medida mais genérica para a gente conseguir desenhar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o comando offset novamente e vou digitar a medida de 0,05. O que é 0,05? 5 centímetros, ok? Então, vou puxar a partir dessa borda daqui, vou puxar para dentro. Dos dois lados, vou puxar para dentro. Aqui, vamos afastar um pouquinho esses números para não ficar ali dentro do meu desenho do guarda-corpo. Agora, eu vou ligar esses dois aqui, então eu posso puxar aqui, cortar esse restinho aqui. E agora, qual que vai ser a espessura desse guarda-corpo? Vamos colocar de 3 centímetros. Então, eu vou pegar de novo o comando offset e vou digitar 0,03. E vou fazer a espessura do meu guarda-corpo, ok? Então, aqui, vou estender para que a linha se encontre, vou cortar. E agora, eu tenho meu guarda-corpo, só que ficou aqui esse pedacinho, né? Da representação do piso do meu degrau. Eu vou apagar. Por quê? Porque quando eu cortei a minha planta baixa, a posição do guarda-corpo, ela estava acima do meu degrau. Então, por isso, eu vou enxergar a espessura do guarda-corpo e não do degrau. Para isso, dentro do meu guarda-corpo, eu vou cortar esse pedacinho do degrau, do piso do degrau que aparece, ok? Então, eu vou pegar a ferramenta Trim e vou cortar aqui dentro.
Prontinho, o guarda-corpo desenhado. E agora falta mais uma coisa aqui. Falta desenhar o corrimão. E aí a NBR 9050, ela obriga nós a desenharmos o corrimão dos dois lados quando se trata de uma escada de rotas acessíveis. Não vai ser o nosso caso, porque nós estamos projetando uma residência. Então, por isso, vocês podem desenhar o corrimão de um lado só. E para isso, eu vou escolher esse lado da parede, ok? Então, esse lado aqui que a gente tem a parede, a gente vai desenhar o corrimão. E o desenho do corrimão é quase a mesma coisa do desenho do guarda-corpo. Então, nós vamos usar praticamente as mesmas medidas, que é um afastamento da parede de 5 centímetros e uma espessura de 3 centímetros. Então, vamos fazer novamente. Pegar a ferramenta Offset, colocar a medida de 0,05 e vamos pegar aqui a partir da nossa parede. Então, pegamos, agora vamos fazer a espessura de 0,03 para dentro da escada, ok? E só vamos arrumar agora a layer, ok? Então, aqui vai ser amarelinha e aqui vai ser vermelhinha. Então, vamos cortar. E agora, a norma fala pra gente que o corrimão tem que ter um prolongamento de 30 centímetros. Nesse caso, não vai dar, porque a gente tem uma parede aqui e logo aqui um corredor de fluxo, de passagem. Então, se a gente estender esse corrimão pra cá, vai atrapalhar a passagem. Então, nós vamos deixar ele aqui até o encontro da parede. Então, vamos fechar ele aqui e vamos deixar ele assim. Lá em cima, se nós tivermos espaço, não for um corredor de passagem, a gente estende ele. Senão, a gente finaliza também no encontro com a parede, ok? E agora, fazer aquele corte novamente que nós fizemos quando foi o caso do guarda-corpo. Porque o corrimão está acima do nosso degrau. Então, nós vamos enxergar primeiramente o nosso corrimão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar essa layer aqui do guarda-corpo e do corrimão, ok? Então, aqui o piso nós vamos deixar amarelinho mesmo. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui, ó, só o guarda-corpo e aqui só o corrimão e vamos colocar numa layer com uma pena um pouquinho mais fina que o degrau, ok? Então, a gente vai entrar aqui e vai colocar na layer vista 1, que ela vai ser vermelhinha, ok? Ela vai ser vermelhinha, da mesma cor da outra, contudo, é uma linha contínua, tá vendo a diferença? Então, aqui tá contínuo, aqui em cima, ó, quando eu seleciono, eu acho que vocês não conseguem ver o meu cursor, né? Lá em cima, na Match Properties, vocês vão ver aqui que a layer é contínua. Então, se eu selecionar essa aqui, por mais que seja a mesma cor, mas dá de ver aqui que é tracejado, ok? Então, vamos deixar assim. Ctrl S para ir salvando todas as nossas alterações. E agora a gente vai mandar essa escada lá para o nosso pavimento superior. Então, vamos copiar ela. Do jeito que tá, a hora que a gente estiver lá no pavimento superior, a gente faz as alterações na layer, que lá vai ficar um pouquinho diferente. Então, seleciono aqui todo mundo. Copy, CO, Enter. E aí, eu vou pegar algum ponto na minha planta baixa, que é exatamente o mesmo daqui. Então, eu vou pegar essa parte interna aqui, ó, da parede da minha escada. E vou levar a escada para cá. Aqui. Aqui vai faltar o último degrau. Lembra que a gente apagou lá na planta baixa porque caiu dentro da parede? Então, vamos refazer esse degrau aqui. Ele tinha 30 centímetros, né? Então, pego o offset, ponto 3 e vou desenhar aqui o meu último degrau. Então, encosto aqui. Vou prolongar um pouquinho mais para encontrar essa parte aqui do meu degrau. Vou cortar. O guarda-corpo eu vou estender até aqui o final, certo?
Então, eu coloco meu guarda-corpo aqui. E aqui, lembra que eu falei pra vocês que o nosso corrimão, ele tem que passar da nossa escada 30 centímetros. Lá embaixo não deu, porque senão ele ia parar bem aqui no meio do corredor, mas aqui em cima dá, tá vendo? Aqui em cima eu consigo prolongar. Então, o que eu vou fazer? Vou encostar ele aqui. E agora, eu vou prolongar o meu degrau, o meu corrimão. Então, eu vou colocar ponto 3 aqui. Aqui também, ponto 3. Ponto 3. E vou fechar ele aqui. Então, agora eu vou cortar aqui também, que ele passou por cima, né, do degrau. Vou copiar a propriedade aqui, passar pra cá. Ok. Agora, o que vai mudar? Deixa eu apagar essa letra. O que vai mudar aqui na minha escada? Quando eu estou lá no meu pavimento superior e eu passo o corte de 1,5 m, o que acontece? Essa parte aqui, ó, que é do pavimento térreo, eu vou enxergar também. Né? Pensem vocês, quando vocês terminam de subir uma escada e estão lá em cima, nesse pavimento que a escada chegou e olham para baixo, vocês enxergam toda a escada, não enxergam? Então, aqui nós vamos enxergar a escada completa, por isso nós não precisamos mais das linhas tracejadas. Agora, elas serão todas contínuas. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar a propriedade aqui dessas linhas amarelas, já que eu não preciso mais da linha tracejada. Então, aqui no finalzinho, ó, da minha escada, vou colocar todo mundo na layer amarela. Posso colocar aqui também, ó. Só não vai ficar amarelo o meu guarda-corpo e o meu corrimão, porque desde lá de baixo eu tinha colocado na vermelhinha, né? Então, vai ficar na vermelhinha, mas contínua, não é mais tracejada. Então, seleciono aqui, coloco aqui. Esse lado aqui também vai ser contínua. Vou arrumar todo mundo. Vou esticar aqui, ó, essa linha, até finalizar aqui no último degrau. E agora eu tenho a minha escada representada também na parte do piso superior, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, a minha escada, ela tá acontecendo aqui, nesse sentido, é uma escada em formato L. E aqui, nesse meu caso, não tem piso aqui, certo? Aqui tá aberto, aqui é um vão. Para eu fazer isso aqui um piso, por exemplo, eu posso aproveitar aqui como uma área para o pavimento superior, né? Digamos que eu queira uma área com um depósito, por exemplo. Se eu quiser fazer um depósito aqui, nessa área que sobrou, eu tenho que desenhar paredes. Então, vamos fazer aqui as paredes, só para a gente ter uma ideia de como que seria a representação desse depósito aí em cima. Então, eu vou desenhar uma parede a partir do comando offset. Então, vou digitar ponto 15. A partir aqui do finalzinho da minha escada, vou desenhar as minhas paredes. Então, encosto aqui. Aqui eu vou desenhar uma linha. E aqui vai ficar um pouquinho diferente. Deixa eu ver quantos que tem aqui no corredor. Aqui o meu corredor tá com 1,20 m. Só que aqui, quando a minha escada termina, é um pouquinho menos, tá vendo? Ficou 1,10 m. Então, eu tinha pedido pra vocês um corredor de 1,20 m. Mas se acontecer essa diferença, vamos relevar. Nesse caso, foi só 10 centímetros, né? Então, vamos diminuir. Eu posso diminuir o meu corredor, ou eu posso deixar a parede um pouquinho menor e a escada terminando aqui. Para ficar melhor, eu vou diminuir o meu corredor para acompanhar aqui a minha escada. Então, para diminuir, eu marquei aqui onde a minha escada termina e vou levar o meu corredor mais para cima, ok? Então, eu vou selecionar aqui a parte que eu quero puxar. Então, eu quero puxar essa parte aqui. E vou pegar o comando stretch. Posso pegar aqui na barra de ferramenta ou posso digitar S, Enter. Pego aqui o ponto de referência que eu quero puxar e puxo. Então, agora já todo mundo ficou com 1,10 m. E agora eu vou desenhar aqui a minha parede.
Coloco todo mundo na leira azul. Inclusive aqui, né, essa parte aqui, que é a delimitação da minha parede. Já que é uma linha na hierarquia, né, das penas, a pena azul é mais espessa que a pena amarela, então ela vai sobrepor. Então aqui eu tenho o meu depósito, vou abrir a porta do meu depósito agora. Então vou fazer uma boneca de 10 e vou fazer uma porta de 80. Só que como eu sei que eu preciso do espaço do meu portal, esse vão aqui tem que ser 90 para encaixar o portal também, né? Então abro aqui, apago, copio as propriedades e já tenho aqui o meu depósito. Então, nesse caso aqui, eu ocupei essa parte aqui do meu piso superior com um depósito, ok? Então, ocupei, tá tudo certo. Aqui tá ocupado, não tem um rasgo na minha laje. E aqui eu posso ocupar também aqui embaixo, ninguém vai cair, né? Tem uma laje lá em cima, ok, tudo certo. Então, essa é uma opção. Agora eu vou desenhar uma opção diferente. Vou copiar aqui para lateral. Uma opção diferente que seria o caso de eu querer fazer um pé direito duplo nesse espaço aqui da minha escada, né? Nesse quadradinho que sobrou, eu quero fazer um pé direito duplo. Então, como é que eu desenharia isso? Então, vamos tirar as paredes aqui que a gente desenhou, ok? Vamos tirar, vou tirar aqui essa boneca, né? Ela não vai mais existir. Aqui, vou juntar onde ele tava. Aqui não é linha azul, mas é a linha amarela, né? A linha da representação da escada, já que eu não tenho nenhuma parede aqui no limite. Essa linha sai, ela não existia. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso desenhar um guarda-corpo aqui, né? Porque a pessoa terminou de subir a escada, aqui tem piso, mas aqui não tem, aqui vai ser o buraco. Então, para não correr o risco dela cair nesse buraco, eu preciso ter um guarda-corpo. E como é que eu vou desenhar isso? Vou puxar uma linha aqui, ó, alinhada a minha escada. E percebam o seguinte, nesse caso aqui, a minha laje, ela vai estar alinhada à minha escada. Então, essa aqui é a minha linha da minha laje. Se eu for desenhar um guarda-corpo aqui sobre a minha laje, o que vai acontecer? O meu guarda-corpo vai roubar um pedacinho do meu corredor. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Então, eu vou pegar o offset de novo, vou dar uma distância de 0,05, 5 centímetros. Coloco aqui o primeiro alinhamento e agora a espessura do meu guarda-corpo, 0,03. Então, eu vou colocar o meu guarda-corpo aqui. Vocês estão vendo que o meu guarda-corpo, ele roubou um pedacinho do meu... Vou colocar aqui da mesma cor. Que o meu guarda-corpo roubou um pouquinho do meu corredor. Então, aqui, ó, o meu corredor tem 1,10 m. Se eu deixar meu guarda-corpo dessa forma, o meu corredor vai ficar com 1,02. Então, eu não quero isso. Qual que seria uma opção para mim? Uma opção para mim é fazer esse guarda-corpo colado na minha laje, parafusado do lado de fora da minha laje. Então, nós sabemos que é uma opção viável, ok? Então, quem não conseguir fazer desse jeito aqui, que o guarda-corpo vai roubar uma parte do corredor, então nós vamos fazer de uma outra maneira, que é ele fixado do lado externo da nossa laje. E aí, nada mais é que eu desenhar esse guarda-corpo colado. Então, vou fazer a medida de novo, 0,03, e ele vai ficar aqui grudado com a parte externa da minha laje. Então, essa parte aqui eu vou representar de vermelhinho, ok? Então, dessa forma, eu já tenho um guarda-corpo aqui. E agora, para informar que aqui é um vão, eu vou desenhar duas linhas se cruzando. Então, vou colocar aqui. Aqui, deixa eu só ver onde é que termina, para eu ter uma referência. Aí, eu apago essa parte aqui. E agora, eu coloco esse X na layer vermelhinha também. Então, vamos colocar esse X aqui. Vou levar esse mesmo X lá para o pavimento térreo, para mostrar que a parte de cima é um vão. Então, eu vou escolher aqui uma parte da minha planta que é exatamente
está na mesma posição, esse cantinho aqui da escada. E aqui, esse X vai aparecer tracejado. Então, eu vou copiar a propriedade aqui, ó, dessa parte da escada que eu sei que está tracejado. Então, eu venho aqui, vou cortar essa parte que ficou dentro da minha alvenaria, ok? Não preciso representar. E aqui, essa partezinha que sobrou, a gente pode fechar ela aqui, ó. Então, vamos fechar. Vamos copiar a parede que tá aqui, essa delimitação aqui. Vou levar pra lá. Pra gente ver certinho onde é que essa laje termina. Então, ela termina bem aqui. Vou estender aqui. Vou deixar aqui, eles se encontraram, né? Então, aqui, eu vou prolongar, porque aqui é um buraco lá em cima, certo? E vou copiar a propriedade aqui. Então, eu sei que o vão é exatamente desse tamanho, a mesma coisa que está aqui em cima. Então, aqui vai ser representado com linha cheia e aqui vai ser representado com a linha tracejada, ok? Então, agora está pronta a representação da minha escada formato L, ok?